Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai ver alguns exemplos de equações diferenciais e como resolver eles utilizando aí a biblioteca SciPy do Python. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Então a gente imagina que tem aí um crescimento exponencial, tá? Então, lembrando que o crescimento exponencial, a formulação dele, né, tem aí que eu tenho, por exemplo, o n, que é a minha variável de interesse. Posso dizer então que o dn dt ele é proporcional ao n, tá? Qualquer equação aqui, sendo proporcional a n, qualquer equação diferencial que tem esse formato, ele vai ter ali a solução de uma exponencial, certo? Tanto faz aqui se eu colocar aqui dx dt sendo proporcional a x, então aqui não faz diferença o nome da variável, tá? Desde que ela tenha ali esse formato, ele vai acabar caindo ali no que a gente chama de crescimento exponencial, e se o k for negativo, decrescimento exponencial. Então, eu tenho uma população, isso aqui ele serve para modelar muito bem um crescimento de uma população, principalmente nos estágios iniciais, onde o ambiente ele não restringe o crescimento, tá? Então, a solução para essa equação, ela é bem conhecida, tá? Então, ela vai ser aqui inicial, n de t é igual a n0 vezes a exponencial de kt, onde o n0 vai ser a nossa população inicial, tá? Ele tem ali nosso problema de valor inicial. Então vamos ver aqui como é que seria a solução para essa equação diferencial, tá? Lembrando que os métodos numéricos que a gente vai estar vendo, eles são adequados quando a gente conhece a formulação nesse formato aqui, mas a gente não conhece a solução, a gente não consegue achar a solução delas de forma explícita. Sabe lá, a definição delas como uma equação diferencial, mas aí a gente não conseguiu resolver analiticamente, a gente não conseguiu achar, fazer essa ponte aqui. Então, quando você tem essa situação, onde isso aqui, essa ponte daqui para cá, não conseguiu descobrir, aí é melhor você usar então o método numérico. Ele pode ser aplicado em cima dessa formulação, certo? E não exige que você resolva aí analiticamente a equação diferencial, certo? Se você consegue resolver a equação analítica, então essa solução ela é muito mais rápida, e muito mais precisa, tá? Do que você usar os métodos numéricos. Então, sem sombra de dúvidas, se você tem à sua disposição essa expressão aqui, use ela, tá? Use ela que vai ser muito mais eficiente para vocês. Nos casos onde você não conseguiu, sim, aí você sim pode lançar a mão aí desses métodos que a gente vai ver agora. Então imagina que eu vou estar usando aqui a biblioteca SciPy, tá? Dentro delas eu vou estar usando a função solve vp. Eu tenho aqui então a assinatura da função, ó. Ela recebe uma função que vai definir a equação diferencial. Tem lá o tspan, o y0. O método padrão, tá vendo? É o runge-kutta de ordem 4. E aqui tem os outros parâmetros. Então, vamos ver como é que eu resolveria então a equação diferencial. Essa aqui, ó. Como é que eu resolvo ela usando aí a função solve ivp. Então, primeira coisa, eu preciso definir quem que é a minha função. Definir aqui, ó, quem que é essa função. Ela vai receber o valor de t e de y. E como eu usei y
fazer aqui o N. Vou usar aqui a mesma nomenclatura, tá? dn dt ck vezes o N. E K aqui eu vou colocar aqui um valor padrão aqui, valor 1. Certo? Só para a gente ter aqui um valor inicial. Então aqui eu vou retornar com resposta derivada dn dt. E aí então agora eu posso chamar então minha solve pp. Passo aqui o nome minha função crescencial. O tspan aqui vai ser então simular de 0 até 10 segundos. Meu ponto inicial, vou dizer que eu tenho uma população aqui de 1, tá? E aí eu vou colocar isso aqui na minha resposta aqui. Então aqui se eu dar um print solução, vai falar que retornou sucesso, tá vendo? Aqui são os tempos que ele calculou. Então essa função ela calcula os tempos de forma adaptativa. Então observa que os passos aqui eles são aqui não são constantes, tá? E aqui os valores do y. Então se eu quiser imprimir agora, se eu quiser plotar isso aqui, eu posso plotar aqui os meus valores de tempo e os meus valores de y. E aqui ele sempre coloca ali um vetor, tá? Então aqui o y0 vai ser o meu valor que eu quero, tá? Isso aqui é porque ele generaliza, depois a gente vai ver outro exemplo, ele generaliza para sistemas de equações diferenciais. Então aqui para ele trata isso aqui como sendo um sistema. Então aqui eu estou pegando ali a minha primeira resposta. Por isso que aqui eu passo o y0 também como sendo um vetor. Então tanto o y0 a gente passa como um vetor. E na hora de pegar, a gente pega aqui a primeira posição da resposta y. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nosso exponencial, tá? Se eu quiser calcular, quiser saber, por exemplo, como é que ficaria. Calcular aqui. Vou imprimir aqui agora. Como que ficaria as respostas corretas? Seria aqui o n0. 0. 0 passa a ser igual a 1, né? Vezes inicial. Deixa eu resposta. N0 vezes p ponto inicial de k vezes t. K vezes t. K a gente usou igual a 1, né? Tá, então. Aqui, ó. Então tá os valores corretos, ó. Em vermelho. Em azul ali os valores obtidos ali pelo método, tá? E aí, se a gente quisesse, a gente poderia estar. Se eu quisesse, eu poderia estar colocando ali. Observa que o formato aqui, ele não é. Ele não vai lembrar. Tá vendo? Ele dá esses saltos, né? Porque ele imagina. Ele supõe aqui que nesse intervalo não é necessário fazer cálculos intermediários. Então ele faz esse salto. Mas se a gente visualmente quiser que isso aqui fique mais parecido, né, não fique tão quebrado, eu posso forçar ele calcular ele em pontos intermediários. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó,
P ponto. Posso colocar ali que eu quero mais, sei lá, 21 pontos entre 0 e 10. E aqui eu calculo aqui, eu passo aqui o intervalo na variável t eval. Ele vai calcular ali nos pontos intermediários, ó, ele faz o cálculo então nesses outros pontos, e aí ele fica com a cara melhor ali, mais parecida. Se eu quisesse passar, por exemplo, o valor de K, se eu quisesse passar o valor de K aqui dentro, certo? Como que eu faria aqui? Então aqui eu já defini o K, ó. Então imagina que eu quero passar aqui o valor de K. Então tem aqui a opção de argumentos, tá vendo? Então eu posso passar aqui args igual ao K. Suprimir esse. Sair daqui. Então eu posso passar aqui. Eu acho. Eu só ver aqui, acho que ele aceita também. Não, aí o K ele tem que ser realmente, ele tem que ser um vetor, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho que realmente passar ele como sendo um vetor, tá? E aí vai passar então o K aqui como esse argumento aqui do minha função. Então se eu mexer aqui no K, colocar um crescimento mais lento, aparece ali o crescimento mais lento. Ok? Pois bem, pessoal, então aqui a gente tem então um exemplo de como utilizar ali a função então solve VP, tá? A gente já visto aí nas outros vídeos como é que a implementação, né, de como que resolve uma equação diferencial usando conjunta de quarta ordem, método de Euler. Mas aí não tem necessidade aqui de você ficar reinventando a roda. Pode simplesmente usar ali a função. Tem aí um problema, né, definido como uma equação diferencial ordinária. Consegue então mais fácil você usar essas funções já prontas. Basta você saber usar e conseguir colocar corretamente ali cada um dos parâmetros. Vamos ver então agora, se eu quisesse, aqui por exemplo, se eu quisesse também, eu posso, nesse caso eu consigo saber ali o erro que eu estou cometendo, né? Então eu poderia estar, se eu pegar aqui agora minha resposta e subtrair pelo valor que o método resolveu, tá vendo? A gente tem aqui o valor cometido pelo erro. Certo? Então é um valor baixo, tá vendo? 0,03, ó. Não é um valor aí, é um valor alto, tá? Que visualmente, tá vendo? Visualmente você não consegue observar ele. Então a gente tem ali o nosso primeiro exemplo. Vamos ver aqui agora um outro exemplo. Nesse exemplo aqui eu tenho então o chamado modelo de crescimento logístico, tá? Nesse exemplo ele já começa então a trabalhar aqui um, uma limitação no ambiente. Imagina que eu tenho ali um crescimento populacional, só que agora o crescimento populacional ele vai ter uma restrição aí que o ambiente vai estar impondo para a gente. Então,
Então imagina que eu tenho aqui, ó, minha taxa de crescimento, tá? Então aqui eu tinha aquela taxa de crescimento que era eu tinha definido como K no outro crescimento, né? No outro exemplo. E agora eu tenho um outro parâmetro aqui, K maiúsculo, que é chamado aqui de capacidade de suporte. Então, ele vai falar aqui, ele vai falar o seguinte, olha, a minha população, ela vai crescer a uma taxa proporcional a R, tá? Vezes aí a minha população. Mas isso aqui ainda tem um fator aqui, ó, de ponderação, que vai fazer o seguinte. Quando o meu N for muito baixo, isso aqui vai ser, você consegue desprezar esse termo aqui, ó. Isso fica K sobre K. Então a gente volta ali para aquela primeira equação, certo? Então quando o N é baixo, ó, eu tenho ali um crescimento exponencial. E quando o N vai chegando próximo de K, então quando o N vai tendendo aqui para o valor de K, isso aqui vai ficar igual a zero, ó. K menos K vai ser zero. 0 dividido por alguma coisa é zero. 0 vezes alguma coisa é zero. Então, dn dt vai ser igual a zero. Certo? Então, quando o n tende para cá, dn dt vai ser igual a zero. E quando o n está próximo de zero, dn dt vai ser igual ao r vezes n. Tá certo? Então, esses aqui são os dois comportamentos que a gente tem. No começo, então, no começo ele tem um crescimento exponencial e depois ele fica constante. Certo? dn dt igual a zero significa reta horizontal. Certo? Então, esse aqui é a cara do crescimento logístico, tá? Modelo aqui logístico. Onde ele vai estabilizar aqui no valor de K. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui de como que resolve, tá? Essa expressão aqui também, ela tem uma solução analítica, tá? Então aqui, ó, a solução analítica é essa aqui, ó, n0 vezes K dividido por K menos n0 e elevado a menos RT mais n0. Então, também é preferível você usar a solução analítica, tá? Mas aqui a gente só vai estar, então, a gente só está ilustrando aqui esses exemplos. Vamos ver aqui simular aqui o nosso crescimento logístico. Vamos usar aqui o R igual a 0,02, o nosso K, nossa capacidade igual a 100, e vamos colocar aqui várias populações iniciais, 1, 50, 150, 200. Vamos ver como é que fica as nossas funções. Eu tenho N. Eu vou deixar o R aqui então definido aqui na própria função, tá? E o K também definido aqui dentro da minha própria função. dn dt vai ser então R, que multiplica K menos N, K, R, fica K menos N dividido por N. Aliás, K menos N dividido por K vezes N. Certo? E aqui não é necessário a gente colocar os parênteses, tá? Tem as regras, né? Se você quiser colocar as regras, você colocar aqui os parênteses, fica mais claro. Você não está fazendo nenhuma besteira, você pode colocar ali. E aí eu retorno dn dt como resposta. Eu vou ter ali, vou chamar minha função solve VP, cimento logístico.
o valor de tempo que eu quero simular é de 0 até 600. Eu vou ter lá o y0, que é a minha população inicial. Então, vou começar aqui com 1. E eu vou colocar aqui um t-val. Eu vou colocar aqui umas amostras, umas 50 amostras, só para o gráfico ficar mais melhor para a gente estar desenhando, tá? Então aqui o n, tá? Minha resposta n vai ficar aqui, vai ficar na solução y de 0 e o tempo t vai estar armazenado aqui na variável t. Então tá aqui, ó. Ele começa como uma exponencial, depois ele estabiliza ali para n igual a 100, que é o valor de k. Tá vendo? Se eu mudar aqui o valor de k, ele vai estabilizar aqui no valor de k. Então, aumentar aqui o valor de R, ele cresce mais rápido. Eu diminuir o valor de R, ele cresce mais lentamente. Aqui tem então o nosso modelo, tá? Então aqui eu estou com R igual a 0,02, K igual a 100, e agora eu vou colocar aqui para vários valores de N. E aqui eu vou querer colocar todos eles no mesmo gráfico, tá? Poderia estar chamando isso aqui várias vezes, não tem nenhum problema, mas aqui é melhor a gente tentar fazer os códigos aqui sempre da forma mais sucinta possível, tá? Quanto mais sucinto, a princípio ele fica mais claro. Então aqui eu vou chamar aqui, vou chamar o meu N0, tá aqui meu 0. Esse pedaço aqui por enquanto. Olha só, vou criar aqui o meu vetor N0. Fazer aqui for 0. Só lembrando aqui, eu estou usando o for aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai percorrer essa minha lista e vai então vai chamar aqui para cada valor aqui dessa lista, ele vai armazenar aqui nessa variável n0 que eu criei aqui. Então eu posso fazer agora, eu posso chamar aqui do mesmo jeito, só passa aqui o y0 aqui com o valor de n0, ó. Ele vai então chamar aqui a minha função para vários valores de n0. Certo? Só que agora eu preciso então salvar isso aqui e eu já vou plotar aqui cada uma delas. Aqui, ó. Aqui eu tenho então várias curvas, tá vendo? Ó? Aqui para n0 igual a 1, né? 50, 150 e 200. Observe que todas elas vão estar convergindo aqui para a capacidade de suporte igual a 100, ó. Acabam convergindo. Se aumentar ali a velocidade, elas convergem mais rapidamente. Rápido, né?
7. Elas convergem mais rapidamente. Vou colocar aqui um valor menor. Elas convergem mais lentamente. Ok? Aqui a gente tem aqui nosso segundo exemplo. Ele, né, é basicamente o mesmo exemplo que o anterior, tá? Só mudei a equação e chamei ela mais algumas vezes. Agora vamos ver aqui um exemplo um pouquinho mais interessante, diferente. Essa daqui, então, são as equações de Lorentz. Certo? Aqui a gente já tem um sistema de equações diferenciais. E ó, a gente já tem, eu já trabalhando aqui ó, com 3 equações diferenciais. Ó. Tem, ó, 3 equações diferenciais, tá? Essas equações elas são baseadas aqui na dinâmica e tenta modelar basicamente o comportamento aí, prever, né, o comportamento atmosférico, dinâmica aí dos fluidos aí dentro da atmosfera. Então isso aqui é uma simplificação que tentou aí começar a modelar essa ideia de como que seria nosso nossos modelos atmosféricos. Então a gente tem aqui 3 equações iniciais, tá? E aqui tem valores típicos, tá? Que são usados para sigma, para rho e para beta. Tem aqui, ó, sigma, rho, eu tenho aqui o beta. Então, olha só, como que a gente define agora esse sistema. Então, agora, a definição desse sistema, a minha variável y agora, ela vai ser um vetor, certo? Onde você vai ter aqui, ó, as posições de x, z, certo? E a resposta que você vai retornar aqui, ó, vai ser o dx dt, dy dt e o dz dt. Então agora a gente vai ter 3 posições, ó, a nossa entrada ela vai ter 3 posições e a nossa saída também vai ter 3 valores. Então vai ser uma lista com 3 elementos, tanto na entrada quanto na saída. Então aqui a gente tem a nossa definição, tá vendo? Ó? Quem que é a minha entrada? É o x, o y e o z. Quem que é a minha saída? Dx dt menos rho vezes x, é o menos sigma, né? Menos sigma x mais sigma y. Então, sigma y menos sigma x. Quem que é o dy dt? É o x vezes o rho menos o x vezes o z e menos o y, certo? dz dt vai ser menos b vezes o z e mais xy, certo? Então tá aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho aqui uma lista ó, com 3 elementos. Tá vendo que tá a separação aqui, ó. Separando o primeiro, segundo, terceiro elemento dessa minha lista. Então aqui tem os valores que eu vou estar usando, ó. Tempo inicial igual a 0, tempo final igual a 20 segundos. Intervalo aqui de 0,03125. E aqui as condições iniciais, tá? Para x, para y e para z. Certo? E aí eu peço para executar aqui, ó, a solução, tá? Eu peço para executar a solução.
E aí eu tenho aqui o valor de x. Certo? Então aqui o código. Eu consigo aqui pegar aqui agora então o valor de x, de y e de z. Então aqui eu tenho o gráfico de x, de y, tá vendo? E de z. Tem ali os três valores que a gente obtém. E uma coisa que é interessante nesse sistema, tá? Então, observe então como que ele agora é um sistema. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu tenho as minhas respostas todas, elas vão ser dadas aqui nesses três vetores. A minha condição inicial, ela também, ó, minha condição inicial, ela agora também é um vetor com três valores, ó. E uma coisa interessante aqui nesse sistema é que ele é um sistema muito sensível ali a condições, as condições iniciais. Então, se eu pegar aqui agora e alterar ali, fizer uma mudança pequena ali ó, na minha condição inicial, só imprimir aqui o valor. Posta. Olha só. Aqui é só pegar o primeiro aqui, ó. Olha só que interessante aqui. Eu tenho aqui as duas. Eu tenho a mesma equação diferencial. Eu mudo aqui, eu mudo ali, ó, a condição inicial, tá vendo? Eu faço uma mudança pequena na minha condição inicial, se eu quisesse, até para fazer uma mudança até menos significativa ainda. E olha só o que que acontece, ó. O sistema, seu sistema é interessante porque ele começa, ó, aparentemente as duas equações, os dois sistemas, eles parece que vão ter sempre o mesmo comportamento, ó. Mas de repente, eles começam a divergir, ó, e eles começam a ter valores totalmente diferentes, tá vendo? Eles começam ali, a partir desse instante aqui, ó, eles divergem, ó, nessa metade aqui para frente, você vê que eles já não têm mais nenhuma relação, eles têm a mesma cara, né? Eles têm a mesma cara, mas você vê que os valores que eles assumem em cada instante são totalmente diferentes. Vou pegar aqui, ó, nesse instante aqui, ó, 15, ó, enquanto ele tá aqui em menos, sei lá, 13, o outro tá lá em mais 13. Tá vendo? Então, o que é que isso significa? Isso aqui significa que o sistema ele é bem sensível ali às condições iniciais. E na verdade esse aqui foi um dos modelos que começaram a ter aquela. O pessoal começou a falar daquelas ideias de sistemas caóticos, a ideia do efeito borboleta, ela vem muito dessa ideia desse tipo de comportamento. Ó. Você vê que uma pequena alteração aqui num instante t0, ele vai fazer com que o sistema lá no futuro ele tenha um valor totalmente diferente do que teria na outra condição inicial, certo? Então não é que o sistema ele é imprevisível, mas é porque ele é muito sensível ali a pequenas variações na entrada, certo? Então esse aqui é um sistema bastante interessante aí.
E isso não tem nada. E essa questão aqui ela não tem a ver com as questões numéricas, tá? E diferente dos outros casos que eu falei, que isso aqui geralmente eram devido a problemas numéricos, nesse caso eles não têm a ver com problemas numéricos. Eles têm a ver realmente com a solução exata. A solução exata ela realmente ela vai ter também esse comportamento. Beleza? Beleza, pessoal. A gente fica aí então. Terminamos aí a parte de equações diferenciais ordinárias com problemas de valor inicial. E a gente fica aí até o próximo vídeo.